Pois bem, a questão 2 diz assim: utilizando as propriedades das potências, verifique que a elevado ao cubo vezes b, tudo isso elevado ao quadrado, vezes a elevado a menos 3 ao quadrado, dividido por b elevado a menos 2 sobre a ao cubo elevado ao quadrado é igual a vezes b, tudo isso elevado ao cubo. Pois bem, para resolver, a gente tem que trabalhar apenas com as propriedades. E as propriedades são produto de potências de mesma base, né? A elevado a m vezes a elevado a n, igual a elevado a m mais n. Potência de potência, a elevado a m elevado a n. Tudo isso sendo igual a elevado a m vezes n. Então, essas relações elas têm que ser identificadas na expressão proposta pela questão. Então, quando você analisa a expressão só o primeiro termo, a elevado ao cubo vezes b elevado ao quadrado, o que você tem que observar? Que nessa expressão a gente tem um produto dentro da base. Vou considerar como a ao cubo sendo apenas um elemento e o b sendo um outro elemento. E aqui eu vou ter o expoente. Então, essa expressão, esse termo a ao cubo vezes b, tudo elevado ao quadrado, ele se assemelha à relação a vezes b vezes b não, a vezes b elevado a um expoente n, certo? Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa propriedade nessa expressão. Então, analisando somente essa expressão, eu vou organizar ela. A elevado ao cubo vezes b elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Vezes b, o expoente aqui fora, a elevado ao cubo vezes b, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu vou organizar a expressão. Se o expoente é 2, eu vou aplicar a definição de potência. Qual é a definição de potência? A elevado a n, vou repetir a base tantas vezes quantos forem o valor do expoente. Então, aqui eu vou ter n vezes. Sendo assim, o meu expoente é 2, então eu vou ter a elevado ao cubo vezes b vezes a elevado ao cubo vezes b. Apenas repetir a base duas vezes. Com essa repetição, eu observo que eu vou ter termos semelhantes. A ao cubo, b e b. Bem, como eu não tenho mais um expoente, eu posso eliminar o parênteses. Então, isso aqui equivale a elevado ao cubo vezes b vezes a elevado ao cubo vezes b. Sendo assim, eu observo bases iguais, então eu vou ter a elevado ao cubo vezes a elevado ao cubo, aproximando os termos semelhantes, vezes b vezes b. Bem, aqui o que eu tenho? Produto de potência de mesma base. Se as bases são iguais, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, 3 mais 3. Mesma coisa ocorre quando eu multiplico b vezes b, em que pese não aparecer um expoente, mas eu tenho um expoente unitário. E quando o expoente é unitário, ele não precisa aparecer. Então, se eu tenho b vezes b, isso aqui é b elevado a 1 mais 1. Com isso, eu chego no a elevado a 6 vezes b elevado ao quadrado. Então, está aqui só para o primeiro termo da expressão, certo? Agora eu vou analisar o segundo elemento, que é a elevado a menos 3 elevado a menos 2. A elevado a menos 3 elevado a menos 2, não, elevado ao quadrado. Olha só, isso vai ser equivalente à relação a elevado a m elevado a n. Sendo assim, o que eu vou fazer? Conservar a base a e multiplicar os expoentes. Menos 3 vezes 2. Isso vai me dar a expressão, o termo, menos 6. 3 vezes 2, 6. E o sinal negativo continua. Então, já tenho a segunda relação para o segundo termo dessa expressão, segundo elemento. No denominador, a gente vai ter b elevado a menos 2 sobre a ao cubo elevado ao quadrado. Vou trazer bem para cá, ó. B elevado a menos 2 sobre a ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Olha,
a definição de potenciação. Vou repetir essa base duas vezes. B elevado a menos 2 sobre A ao cubo, multiplicado por B elevado a menos 2 sobre A elevado ao cubo. Ó, já não tenho mais expoentes aqui em cima, então eu posso aplicar o produto de forma direta. B elevado a menos 2 vezes B elevado a menos 2, porque num produto de frações, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Sendo assim, aqui no denominador tenho A ao cubo vezes A elevado ao cubo. Observa que eu vou recair na propriedade do produto. Base B, base B, base A, base A. Estão todos multiplicando. Conserva a base do numerador, base B. Soma os expoentes, menos 2 somado com menos 2. No denominador, A elevado a 3 mais 3. E em cima eu tenho uma adição de números com sinais iguais. Quando eu somo números com sinais iguais, eu conservo o sinal e somo os elementos. B elevado a menos 4 sobre A elevado a sexta. Então, eu já trabalhei os três elementos aqui da expressão do primeiro membro. Então, eu vou juntar agora todos eles. Olha só. Pegando aqui, ó. Vou pegar aqui. A elevado a sexta vezes B elevado ao quadrado. Essa é a primeira relação aqui, ó. Certo? Vezes a segunda relação, que eu vou até mudar de cor. A segunda relação qual é? A elevado a menos 6. Tudo isso dividido por quem? Mudando a cor mais uma vez. Vou colocar aqui de pretinho. Dividido por B elevado a menos 4 sobre 6. B elevado a menos 4 sobre A elevado a 6. A elevado à sexta potência. Tudo isso tem que dar um resultado. Se o resultado que eu encontrar aqui na direita for exatamente igual a esse termo, a propriedade é verdadeira. A relação é verdadeira, no caso. Então, vou começar a aplicar aqui. Ó. Observo que as bases são iguais. A elevado a sexta, A elevado a menos 6. Eu vou conservar a base A elevado a sexta vezes A elevado a menos 6 vezes quem? Vezes B elevado ao quadrado. Tudo isso eu vou dividir por quem? B elevado a menos 4. Tem uma relação, diz que toda potência de expoente negativo eu posso transformar em uma fração. 1 sobre A elevado a N. No caso aqui, eu vou fazer isso com B elevado a menos 4. Quando eu faço isso com B elevado a menos 4, eu passo a ter 1 sobre B elevado a quarta vezes, olha só, 1 sobre A elevado a sexta. Certo? E aí o produto aqui embaixo vai ser, aqui em cima eu vou logo aplicar essa relação, conservo a base, somos expoentes, eu vou ter A elevado a 6 menos 6, 6 mais o menos 6, vezes o B ao quadrado, e aqui embaixo eu vou ter 1 sobre B elevado a quarta vezes A elevado a sexta. Por que 1? Porque eu multipliquei numerador com numerador. E por que B a quarta vezes a sexta? Porque eu multipliquei o denominador B a quarta com o denominador A a sexta. Isso aqui eu vou procurar saber quanto vai dar. Observa bem que quando os números forem iguais com o sinal oposto, são simétricos. Então a soma aqui vai dar A elevado a zero vezes o B elevado ao quadrado. Tudo isso sobre B a quarta vezes, ainda não vou mexer nisso aqui, é 1 sobre B a quarta vezes A a sexta. O A elevado a zero, isso aí vai dar 1. Você já sabe que 1 é neutro, o resultado deu 1. Agora observa aqui, B ao quadrado, não há o que fazer.
Agora, lá embaixo, quando eu tenho 1 sobre b à quarta vezes a sexta, isso aqui é um elemento só. Então, o numerador é essa expressão dividido por uma fração. Quando eu divido por uma fração, eu posso conservar o numerador e multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é 1 sobre b à quarta vezes a sexta. Então, isso aqui, ó, isso vai para cima, isso vem para baixo. Então, eu vou ter essa relação aqui, ó. Trocando, ao invés de multiplicar, ao invés de dividir, desculpa, eu passo a multiplicar e vou inverter esse denominador. Vou ter b à quarta vezes a elevado à sexta. E aqui embaixo eu vou ter 1. Como 1 é neutro, 1 vezes b ao quadrado vai continuar dando b ao quadrado, certo? E essa expressão toda dividida por 1 vai continuar sendo a mesma expressão, b à quarta vezes a sexta. Olha só, produto de potência de mesma base, conserva a base b, somo 2 mais 4, tenho 6, vezes a elevado à sexta. Bem, o que eu tenho que fazer agora? Organizar na ordem alfabética. A sexta vezes b à sexta igual a quanto? Aplicando a propriedade, eu observo que os expoentes são iguais. Se os expoentes são iguais, eu posso aplicar uma propriedadezinha que diz o seguinte: a vezes b elevado ao expoente n, eu posso distribuir esse expoente para os elementos da base. A elevado a n vezes b elevado a n, genericamente falando, é assim a propriedade. Ocorre que eu estou nessa relação aqui, ó. Eu tenho a elevado a sexta e b elevado a sexta, expoente igual. Eu vou colocar o expoente em evidência, n, e vou ter a vezes b elevado a sexta. Aí você compara com o que a questão diz, a vezes b elevado a sexta, a relação é verdadeira.